O animal morreu. E agora? Qual a destinação dar a carcaça sem que isso prejudique o meio ambiente? Saiba mais na nossa capacitação tecnológica em suinocultura. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar a respeito da destinação de cadáveres e outros resíduos biológicos. Qual o objetivo de nossa aula? Essa aula fornece aos alunos as informações necessárias, legais e práticas para a correta destinação dos cadáveres e outros resíduos biológicos de uma granja de suínos. Para que a gente dê início, então, ao nosso assunto, vamos falar em primeira mão das obrigações legais. Quais que são as obrigações legais das empresas? Elas devem promover e exigir medidas que garantam a qualidade do meio ambiente. Elas devem corrigir os efeitos degradadores ou poluidores decorrentes desta atividade. Na preservação e conservação dos recursos ambientais, o interesse comum possui prevalência sobre o interesse privado. Quais são as obrigações do poder público? Este deve compatibilizar as políticas de crescimento econômico e social com as de proteção do meio ambiente. Qual a finalidade? Um desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. E na granja? O que nós devemos nos preocupar na granja em relação às obrigações legais? Na granja devem ser adotadas, todas as granjas devem ser dotadas de sistema de segurança contra acidentes que coloquem em risco a saúde pública ou a natureza. A suinocultura, toda granja, necessita de licenciamento ambiental. Esta licença deverá ser solicitada ao órgão responsável pelo setor de meio ambiente. Qual que é a legislação que rege essas condições ambientais ligadas à granja de suíno? Nós temos uma lei 12.305 de 2010, que ela é do Ministério do Meio Ambiente, é uma lei federal. Não existe uma legislação específica somente voltada para a granja de suínos. As legislações elas vão contemplar granjas de suíno, mas elas não são específicas para a granja de suíno. Essa lei do meio ambiente, essa do Ministério do Meio Ambiente, ela trata do PNRS. O que é o PNRS? É o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse plano, a gente tem apenas um item 3.7 de diretrizes e estratégias que fala de resíduos agro-silvopastoris. Ou seja, como eu disse anteriormente, a legislação existente tocante ao meio ambiente ela não é específica para a granja de suínos somente. Mas é bom que a gente faça uma leitura dessa legislação para ter o entendimento dela como um todo. Legislação ambiental. Quais os pontos que a gente deve se ater? Ter em mente que existe a legislação federal, que ela é soberana, mas nós temos também a legislação estadual e até mesmo a legislação municipal. O porquê disso? Quando estamos em uma determinada região, nós vamos ter que atender à lei federal, mas é bom que se consulte também a legislação estadual ou municipal, porque ela pode ter alguns pré-requisitos que são diferentes da federal, mas que precisam ser atendidos da mesma forma. Sempre consultar a legislação estadual e municipal, reforçando, não nos esqueçamos, embora nós tenhamos a legislação federal, mas devemos também consultar a legislação estadual e municipal. A legislação ambiental está em constante atualização, então é importante que estejamos sempre muito próximo do órgão ambiental para que a gente tenha acesso a essas atualizações e a gente atualize a nossa base de dados com relação ao meio ambiente. Qual que é a realidade do mercado quando a gente fala de destinação de carcaças e outros resíduos biológicos? Nós temos empresas que fazem recolhimento, porém o foco dessas empresas é recolhimento de subprodutos de açougues, ou seja, não vai nos atender em nível de granja. E existem outras 512 plantas de reciclagem animal sob inspeção federal, mas o foco dessas empresas são os abatedouros, ou seja, mais uma vez as granjas não estão contempladas em nenhuma dessas duas situações do mercado. A situação de campo ela é a seguinte:
falta muita informação em relação à correta destinação de carcaças e resíduos biológicos. Em muitos casos, falta a devida adequação. Outro ponto que falta muito também é a conscientização dos produtores, conscientização das pessoas que trabalham nas granjas de suíno. Em muitas regiões faltam também investimentos para que se possa ter a correta destinação das meias carcaças. Falta infraestrutura, especialmente em alguns tipos de destinação de carcaças e outros resíduos biológicos, nós vamos ver mais adiante, falta essa infraestrutura que seria o quê? Uma infraestrutura de armazenamento e uma infraestrutura de recolhimento desses animais mortos, dessas carcaças e desses resíduos biológicos. O destino de carcaças e outros resíduos biológicos. Por muito tempo ele foi extremamente inadequado. Atualmente existem práticas bem mais viáveis e bem mais condizentes com a proteção do meio ambiente. Quais são essas opções de destino de carcaças? Existe o enterramento, existe a fossa séptica, existe a queima, existe a incineração, existe a compostagem e existe a conservação pelo frio. Em resumo, a gente deveria, em relação à destinação de carcaças e outros resíduos biológicos, praticar as boas práticas ambientais ou o BPA. O que nós vamos ter que nos preocupar dentro de uma granja? Animais mortos, sejam da fase reprodutiva, seja da fase de creche, seja da fase de terminação, existe uma mortalidade esperada e normal e nós precisamos dar o correto destino a esses animais mortos, a essas carcaças. E depois nós temos também diversos outros resíduos biológicos, tais como restos placentários, cordão umbilical. Quando nas granjas ou nas regiões que praticam a moçagem dos animais, nós temos aqueles fragmentos da orelha, nós temos os fragmentos de cauda, nós temos os fragmentos da castração. Então são diversos outros resíduos biológicos que não só os animais mortos e as carcaças. Aqui alguns exemplos também de abortos, é outro resíduo de origem biológica que nós precisamos da destinação correta, e os natimortos e os mumificados, que vão ocorrer também num nível esperado dentro da granja, nós precisamos dar o adequado destino a esse material. Durante a castração, nós vamos ter os testículos, no corte da cauda, nós vamos ter a sobra de cauda e um outro exemplo dos animais mortos na terminação. Então, na realidade, são muitos produtos que a gente gera dentro da granja que precisam ser destinados da forma correta. O manejo inadequado dos resíduos biológicos. O que causa, o que gera o incorreto manejo desses resíduos biológicos? Em primeiro lugar, focos de moscas, de urubus, de cachorros, etc. Tudo animais ou pragas extremamente indesejáveis no ambiente de granja. Vai afetar a nossa biosseguridade, vai gerar maus odores e vai gerar contaminação ambiental através de quê? Através de chorume e através de gases. E chega a ser um problema de saúde pública. Muitas vezes, se essas carcaças são destinadas da forma inadequada, algumas pessoas podem ter acesso a esse material e acabam retirando isso das proximidades da granja, dando outros destinos indevidos, e aí nós temos um problema de saúde pública. Alguns exemplos aqui, então, de uma destinação totalmente incorreta, né, e inadequada, embora, infelizmente, a gente ainda as encontre nos dias de hoje. Então, nós temos grandes focos de mosca, porque as carcaças estão totalmente expostas, formação de muito chorume, com certeza formação de mau cheiro. No caso de um enterramento mal feito também, quando ele é bem feito, às vezes ele pode até se tornar aceitável, mas ele mal feito, ele com certeza vai atrair urubus, cães, e aí nós vamos ter diversos outros problemas. O ideal é que imagens desse tipo ficassem no passado. O cálculo da geração de resíduos biológicos. Para que a gente tenha uma ideia de quanto resíduo biológico, de quantas carcaças eu vou gerar dentro de uma granja, a gente apresenta para vocês essa tabela onde vocês encontram os itens: mortalidade de porca, aborto, resto placentário, natimorto e mumificado, mortalidade de maternidade, mortalidade de creche, mortalidade de terminação e outros. O que seriam esses outros? Embora em menor volume, mas eles também existem, nós comentamos anteriormente. São as caudas
são os fragmentos de orelha que são gerados através da moçagem e a castração. Nas outras duas colunas, vocês têm o índice esperado de cada um desses itens aí, para que a gente possa fazer a conta, e na última coluna nós temos o peso de cada um desses itens aí. Para que a gente cite um exemplo, então a mortalidade porca, se nós temos 7% de mortalidade porca ao ano, num rebanho de 1.000 matrizes, seriam 70 porcas. Se cada porca pesa 250 quilos, eu teria no mínimo 70 vezes 250 quilos de carcaça a ser destinado corretamente. E assim por diante a gente faz essa conta e nós vamos verificar que o volume acaba sendo bastante expressivo. Vamos passar agora por cada uma das formas de destinação de carcaça e resíduos biológicos. O enterramento. O correto seria abrir uma vala no solo, colocar uma camada de cal de 10 centímetros, depositar o animal morto dentro dessa vala, cobrir o animal com uma camada de cal, colocar terra e completar o fechamento, depois colocar uma nova camada de cal na superfície do solo. Primeiro ponto que a gente deveria se preocupar no caso dessa opção de destinação de carcaça e resíduo biológico é o enterramento. Consultar o órgão ambiental se ele aceita esse tipo de destinação de carcaça. Em alguns estados, foi aquilo que eu comentei, por isso mesmo que a gente deve consultar a legislação estadual e a municipal e não só a federal, esse tipo de destinação de carcaça não é aceito. E um outro ponto que a gente deve pensar aqui, nos dias de hoje a gente tem grande dificuldade de mão de obra, nós vimos aqui que são uma série de procedimentos que a gente precisa adotar para fazer o enterramento e muitas vezes a mão de obra não vai estar disponível para fazer isso tudo. Fossa séptica. Quando convenientemente projetada, é um sistema aceitável. O que seria uma fossa séptica convenientemente projetada? É indispensável que ela tenha uma impermeabilização e uma drenagem adequada. Ela tem que ter no mínimo 4 metros de profundidade por 1,80 m de diâmetro. Ela necessita ter uma abertura, porém essa abertura tem que ser tampada e a gente pode usar para isso uma tampa móvel, para que a gente possa colocar os resíduos biológicos, as carcaças lá dentro e proceder ao fechamento ao final. Quando a fossa estiver cheia, nós precisamos cobri-las com pelo menos 30 centímetros de terra para que nenhum outro animal tenha acesso a essa fossa, tipo urubu, tipo cachorro. Aqui um exemplo de uma fossa. Essa aqui, ela é impermeabilizada, mas aqui nesse momento a gente ainda não vê a tampa, estaria faltando então uma cobertura para ela com uma tampa móvel para que a gente garantisse que ela tivesse o tempo todo fechada. A fossa séptica por muito tempo foi chamada de inferninho, então o próprio nome já nos traduz que às vezes ela também deveria ficar no passado, ela também seria uma forma não tão adequada de destinação das meias carcaças. Ela tem uma vida útil curta, em torno de 2 anos, ou seja, a cada 2 anos eu teria que fazer uma nova fossa com 4 metros de profundidade, 1,80 m de diâmetro e por aí vai. É um processo anaeróbico, então gera muito mau cheiro e chorume. Daí a importância dela ser impermeabilizada e ter a drenagem para esse chorume. Existe também invasão por outros animais que vêm por baixo da terra e acessam a lateral dessas fossas. No caso, um dos exemplos é o tatu. Ele vai destruir a parede ou, pior ainda, ele vai transportar o material que está dentro da fossa para locais indevidos. A queima, que é um terceiro ponto que a gente vai passar para vocês aqui. Ela demanda uso de material combustível, ou seja, vou precisar de gasolina, de óleo diesel, de querosene, algum material que me auxilie na combustão. Demanda um local apropriado para esse procedimento. Usualmente, a gente queima o animal inteiro e aí nós vamos perceber que a gente tem uma grande dificuldade de queimar esse animal inteiro pelo conteúdo de água, pelo conteúdo de proteína, é muito difícil de queimar um animal inteiro. E ela promove o desprendimento de gases e existe um risco de propagação de fogo. Então, muito cuidado, especialmente em épocas de seca, ao proceder à queima dos animais para não incendiar as adjacências. Aqui um exemplo dessa situação de queima. A pessoa se utilizou de uma carroceria de um caminhão para proceder à queima. Uma outra forma de destinação de carcaças e resíduos biológicos é o incinerador. O incinerador ele demanda um investimento maior. É um método mais atual, mais recente, comparado aos demais,
e é mais comum em outros países, por exemplo, como na Europa e alguns países da América do Sul e no sul do Brasil. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, essa forma de destinação de carcaças ainda não é tão utilizada. O incinerador ele demanda bastante manejo, pois a gente precisa fracionar o animal. Então existe um risco biológico, porque a pessoa vai ter contato com as vísceras, com os órgãos internos do animal. É um equipamento que é movido a lenha, ou uma outra opção é que ele seja movido a gás. Ele comporta pequenos volumes, então essa passa a ser uma desvantagem do incinerador quando a gente está falando de granja de suíno. Nós podemos trabalhar com carga de até 45 quilos. Se a gente voltar no slide anterior, que uma porca pesa 250 quilos, eu teria que fracioná-la em pelo menos 5, 6 vezes para conseguir fazer uso do incinerador. É um processo que é validado pela Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, e esse aqui é um ponto importante. Todo método de destinação de carcaça e resíduos biológicos é bom que ele seja um sistema validado. Por que essa validação é importante? Porque, consequentemente, ele será facilmente aceito pelo órgão ambiental quando a gente estiver pensando em licenciamento ambiental. O que eu faria com os ossos maiores que sobram? Nessa queima, nessa incineração, os ossos maiores de um animal adulto não vão ser queimados totalmente. Eu precisaria retirá-los do incinerador e moer esses ossos para que eu tivesse a correta destinação. Uma outra forma de se pensar no incinerador seria associá-lo com um biodigestor. No biodigestor eu consigo a produção de biogás e a gente poderia se utilizar desse biogás para ser o combustível do incinerador. Seria uma forma sustentável de se trabalhar com incinerador. Aqui uma foto para que a gente tenha uma ideia do equipamento. Existem vários equipamentos, vários modelos, mas a maioria trabalha dessa forma semelhante. Nesse exemplo aqui é um incinerador que é movido a lenha, mas ele poderia ser movido a gás, assim como eu expliquei anteriormente.